4 pessoas são indiciadas pela morte da menina que levou um choque elétrico na decoração de Natal de Caldas Novas. Adolescentes invadem loja de shopping em Anápolis para furtar, mas a polícia chegou antes da fuga. Cresce o movimento nas rodovias do estado por causa do feriado de Réveillon e o risco de acidentes também aumenta. A polícia prende um homem que se passava por amigo de comerciantes para furtar dentro das lojas. Então vem, gente, que o Jornal Anhanguera já está começando. Olá, boa noite. Agora são 6h45. Feriadão chegando, muita gente pegando a estrada, as rodovias ficam mais cheias. Por isso, se você está quase saindo de casa, para tudo, vem ver como é que está o movimento. Bora para um giro rápido nas rodovias. A gente começa então pela região do entorno do Distrito Federal. Quem está lá é o repórter Danilo Moreira. Muitos carros já na rodovia, Danilo. Boa noite para você. Oi, Rosane, boa noite para você também, para todo mundo que acompanha o J2 BR-040 aqui em Valparaíso. Muito movimento já nesse final de tarde, início de noite, viu, Rosane? Principalmente desse lado direito aqui, é o pessoal que está vindo de Brasília nesse momento, pegando a via 040 no sentido Minas Gerais. O trânsito aqui desse lado está mais intenso, o motorista que vai pegar a estrada vai precisar um pouco mais de paciência, se estiver seguindo no sentido Minas Gerais. Já do meu outro lado aqui, é quem está saindo aqui da região do entorno e indo aí em direção a Brasília, para a região da Chapada dos Veadeiros também. Já do outro lado o trânsito está mais um pouco tranquilo, menos movimentado, mas em alguns pontos há registro aí de lentidão, mas o motorista vai encontrar a pista mais tranquila. De acordo com a concessionária que administra a BR-040, até o momento não foi registrado nenhum acidente. A concessionária disse ainda que a partir de amanhã começa uma operação e nos trechos onde há obras, essas obras elas vão ser interrompidas para dar maior fluidez ao trânsito, viu, Rosane? Eu volto com você aí no estúdio. Tá certo. Tanto de gente na rodovia, né? Obrigada, Danilo. Da região leste, vamos agora para o sudoeste do estado, onde está o repórter Eduardo Idaló. Conta pra gente, Eduardo, onde é que você tá e qual que é a situação. Parece que aí tá menos movimentado, né? Que lá na região leste. Oi, Rosane, boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, eu estou ao vivo aqui na BR-060, uma das rodovias mais movimentadas da região sudoeste do estado. Eu estou na ligação entre Rio Verde e Goiânia. A previsão da Polícia Rodoviária Federal é de que o fluxo de veículos já vai aumentar bastante entre hoje à noite e amanhã de manhã. Então é importante os motoristas que vão colocar o carro na estrada ficarem bem atentos a toda a parte mecânica do veículo, ficarem de olho nas condições dos pneus, dos faróis, dos itens de segurança, conferir a documentação também, porque nas rodovias federais que cortam o estado haverá fiscalização nesse feriadão. Também vai ter restrição para veículos pesados. Os bitrens já não podem circular a partir de amanhã entre as 4 da tarde e as 10 da noite e entre as 2 da tarde e as 8 da noite do dia 1º. Atenção também, motorista, para a previsão de chuva. Hoje à noite deve chover aqui na região e amanhã previsão de chuva nos 3 períodos do dia, de manhã à tarde e à noite, inclusive previsão de chuva para a hora da virada, e com a chuva, pista molhada, o risco de aquaplanagem aumenta bastante aqui nas rodovias. Rosane? Tá certo, Eduardo. Recado dado, então. Atenção, hein? Muito obrigada pelas informações. E olha, ainda falando sobre o perigo nas estradas neste fim de ano, veja só essa história. Hoje à tarde, a Polícia Rodoviária Federal prendeu numa rodovia em Anápolis um motorista que mal conseguia andar de tão bêbado. A Liz Mendes está na delegacia para onde esse homem foi levado. Boa noite para você, Liz. Que informações você apurou aí para a gente até agora? Que história, né, Rosane? Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, esse homem foi trazido aqui para a Central de Flagrantes em Anápolis pela PRF, mas ele nem pôde ser apresentado para o delegado porque ele estava tão bêbado que acabou dormindo dentro da viatura e aí precisaria que os policiais largassem o serviço para poder carregar ele para dentro da delegacia para ser apresentado. Então o delegado resolveu que ele seria encaminhado direto para o IML e de lá sim trazido aqui para a Central
central de flagrantes. Esse homem, esse motorista, ele foi abordado pela PRF enquanto ele estava dormindo, isso mesmo, estava dormindo dentro do carro, em plena rodovia, em plena BR-060, tumultuando o trânsito. Então a Polícia Rodoviária Federal chegou até eles e os policiais tiveram que empurrar o carro desse homem para o acostamento. Foi aí que populares identificaram ele como um tapeceiro de 37 anos, ali da região, bem da entrada da cidade, e que essa não foi a primeira vez que ele foi preso por estar dirigindo embriagado não, viu? A primeira ocorrência, o primeiro flagrante de embriaguez dele foi no mês de maio, assim, bem durante a pandemia mesmo. Ele então vai ser trazido para cá e vai ser preso, autuado em flagrante por embriaguez ao volante, um perigo danado, mas felizmente dessa vez esse motorista bêbado só conseguiu causar tumulto mesmo no trânsito na BR-060, viu, Rosane? Mas, gente, em tempo de provocar acidente, mas que coisa, obrigada, viu? E olha, na região sul do estado, um acidente entre uma moto e um caminhão comoveu moradores de Itumbiara. Uma criança de 4 anos morreu no local. Quando o avô e a tia da criança chegaram no local do acidente, ficaram desesperados. O pequeno Gustavo Alves de Faria, que completaria 4 anos no mês que vem, morreu no local. A mãe ficou em choque e foi levada para o Hospital Municipal de Itumbiara. Segundo a Polícia Militar, Gustavo estava com a mãe na moto e seguiam atrás do caminhão na rua Jacinto Brandão, região central da cidade. Segundo a versão do condutor do caminhão, trafegava pela rua Jacinto Brandão, virou para a direita para adentrar na rua Frauzinho Domingos e a motoneta também virou junto, né? E com isso, os dois viraram junto e ela caiu, a moto caiu sobre a roda do caminhão. Segundo a Polícia Militar, o motorista do caminhão ficou bastante abalado com a situação. Para evitar confusão e até mesmo agressão, ele foi retirado do local. O trânsito na região ficou interditado por 1 hora até a chegada da equipe do Instituto Médico Legal. O acidente comoveu os moradores da região e até o sargento Vanilson. Deparei com a mãe do lado da criança chorando, né? É um desespero total. Eu tenho 30 anos de polícia, acho que eu nunca tinha deparado com uma situação dessa. É uma cena que ninguém quer ver, né? Olha, 2 adolescentes foram apreendidos em flagrante durante a madrugada, depois que furtaram quase R$ 4.000 de um boliche em Anápolis. O estabelecimento fica dentro de um shopping. A polícia acredita que os jovens esperavam o shopping fechar para levar o dinheiro, só que eles se deram mal. A câmera de segurança flagrou quando os adolescentes entraram no espaço de boliche. Dá para ver que eles rastejam atrás do balcão, conferindo as gavetas. Depois, entram na sala administrativa, onde encontraram o dinheiro. Os policiais chegaram quando os adolescentes furavam esse buraco na parede por onde pretendiam fugir. Com eles, a polícia apreendeu R$ 3.600. O espaço de boliche fica nesse shopping, na região norte de Anápolis. Acreditamos, foi verificado lá, que eles entraram durante o horário de funcionamento e ali permaneceram até o fechamento, quando eles fizeram a prática delituosa. A tentativa de furto aconteceu na madrugada dessa quarta-feira. Um vigia do shopping notou a movimentação estranha e ligou para a polícia. Quando os alarmes tocaram, uma viatura já estava a caminho e conseguiu chegar a tempo. Os adolescentes foram apreendidos e levados para a Central de Flagrantes de Anápolis, onde foram autuados por ato infracional semelhante ao crime de furto qualificado. Nós tentamos contato com a administração do shopping para comentar esse episódio, mas até agora nós não tivemos retorno. E olha, ainda é grave o estado de saúde do homem que foi empurrado de uma piscina a uma altura de 6 metros em Caldas Novas. A vítima passou por uma cirurgia para recomposição da clavícula e voltou para a UTI sem previsão de alta. Luiz Henrique Cavalcante Romano, de 22 anos, está internado em Caldas Novas desde o dia 24. Ontem, a nossa equipe conversou com o advogado da família e com o delegado titular da Delegacia de Homicídios de Goiânia, que confirmou que Sérgio Júnior, suspeito da tentativa de homicídio de Luiz, também é o principal suspeito de um homicídio que aconteceu em 2017.
Na época, a vítima seria um empresário agropecuarista de 52 anos. Segundo o advogado, as informações desse inquérito já foram repassadas à polícia de Caldas Novas, que diz que vai pedir a prisão preventiva do suspeito. Em nota, a defesa de Sérgio Júnior diz que ele foi à delegacia de Caldas Novas prestar depoimento e se colocou à disposição da justiça. Já o advogado de Luiz Henrique diz que está lutando para que o suspeito pague por seus atos. Em Jataí, pelo menos 90% dos leitos disponíveis para internação de Covid-19 da rede pública estão ocupados. A situação é preocupante, por isso, vamos falar então com a Tássia Fernandes, que tem mais informações para a gente, né, Tássia? Boa noite para você. Boa noite a todos. Pois é, aqui em Jataí são 20 leitos de UTI disponíveis para pacientes diagnosticados com a Covid-19. 18 estão ocupados, ou seja, são só 2 leitos disponíveis. Essa é uma grande preocupação para os profissionais da área da saúde, porque a gente está numa época aí de muitas confraternizações, festas de fim de ano, e nem todo mundo respeita as medidas de prevenção à doença, como, por exemplo, evitar aglomerações, usar máscaras, manter o distanciamento. E aí, se o número de casos aumentar e pacientes graves precisarem de internação numa UTI, pode ser que não tenham leitos disponíveis. A gente vai acompanhar agora uma orientação do médico infectologista, o Dr. Hélio Ranes Filho. Vamos ver. Essa situação crítica que nós estamos vivendo, ela pode ser justificada, entre outras coisas, pelo não cumprimento das medidas básicas de proteção, de prevenção contra a Covid-19. Nós temos observado grandes aglomerações, então realmente nesse momento de fim de ano, nós precisamos mais do que nunca pensar no bem coletivo. Entre as principais orientações dos médicos infectologistas, tem ainda o alerta para higienizar sempre as mãos de forma adequada para reduzir os riscos de contaminação pela Covid-19. Aqui em Jataí são 5.901 casos confirmados da doença, 101 mortes confirmadas e 9 mortes estão em investigação. É momento de comemorar, mas também de ter muito cuidado, né, Rosane? Claro, inclusive cuidados básicos, né, gente? Coisas simples de se fazer. Obrigada, Tássia, pelas informações. Moradores de 3 ranchos se reuniram hoje para discutir a falta de energia na cidade. Eles reclamam que estão tendo muitos prejuízos. A Gabriela tem uma clínica veterinária e hoje ela trabalhou. Diferentemente de ontem, quando faltou energia e precisou dispensar os clientes. Tivemos que devolver 6 cachorrinhos ao dono e pegar ontem na terça, porque não teve como banhar eles, porque a energia já voltou tarde. Nesse supermercado, mais prejuízos. Nos últimos dias, a balança e um fatiador queimaram depois de uma queda de energia. É raro o dia que não acaba a energia por mais que 2, 3 ou 5 vezes. Parece que o pique é pior do que acabar por um tempo. Acabou por um tempo, eu tiro tudo da tomada, a hora que volta, depois que estabiliza, eu ligo as coisas na tomada. Mas quando dá um pique, quando você vai desligar da tomada, já voltou e já o que tinha para acontecer já aconteceu. Cansados de esperar por uma resposta, os moradores, produtores rurais e também comerciantes aqui de 3 ranchos se reuniram numa audiência pública com representantes da Enel. Eles questionaram o porquê de tanta falta de energia nos últimos meses. A audiência foi na Câmara Municipal e todos usavam máscaras. Por quase 2 horas, os moradores falaram sobre os problemas e prejuízos que estão tendo. É muito difícil trabalhar com a falta de energia a partir de 2 horas da tarde, que vai até meia-noite, ou então vara até a noite, sem energia. A gente trabalha à luz de velas, né? Infelizmente, é o único recurso que a gente está tendo ultimamente. Representantes da Enel ouviram as reclamações e disseram que o vai e vem de energia faz parte de um sistema da própria companhia para evitar um apagão maior. Nós temos equipes nesse momento percorrendo as linhas, procurando os defeitos e já temos equipes especializadas para corrigir. A polícia terminou o inquérito que investiga a morte de uma menina em Caldas Novas. Ela levou um choque elétrico na decoração de Natal de uma praça da cidade. Bruno Dourado está ao vivo e conta pra gente quem são os indiciados, hein, Bruno? Boa noite.
Olá, Rosane, boa noite para você, boa noite a todos. Os 4 indiciados vão responder por homicídio culposo quando não há intenção de matar. Os indiciados são um eletricista, um assessor comissionado e 4 secretários municipais de Caldas Novas. Se condenados, a pena pode variar de 1 a 3 anos de prisão. Segundo a Polícia Técnico-Científica de Caldas Novas, foram constatadas uma série de irregularidades graves no planejamento e na execução da montagem da decoração natalina na Praça Mestre Orlando, região central de Caldas Novas. Esse inquérito foi instaurado para apurar, então, as circunstâncias da morte de uma criança de 8 anos em novembro deste ano na Praça Mestre Orlando. A morte foi causada por uma descarga elétrica que atingiu a vítima no momento que ela tocou a estrutura de decoração natalina. Nossa produção tentou falar com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Caldas Novas, mas até o momento, Rosane, nós não tivemos retorno. É claro, a gente segue acompanhando. Eu volto com você. Obrigada, Bruna. A gente conseguiu falar com o secretário de Turismo de Caldas Novas. Na verdade, ele não quis comentar o caso porque disse que ainda não foi comunicado do indiciamento. Nós não conseguimos contato com o secretário municipal de Planejamento Urbano. A polícia não revelou os nomes do assessor e do eletricista que também foram indiciados. Bora ver como fica o tempo amanhã, véspera de Réveillon? Roda aí. Na véspera de Ano Novo, tem possibilidade de pancadas de chuva na região centro-sul do estado. O céu permanece variando com sol e nebulosidade, mas as temperaturas continuam subindo. As regiões norte e oeste registram as temperaturas mais altas, uma média de 36 graus. A chuva começa a diminuir e até some em algumas regiões. O destaque fica para a região sudoeste, que tem previsão de 10 milímetros de chuva. Em Três Ranchos pode chover e a temperatura não passa de 32 graus. Ouvidor registra a mesma temperatura com umidade do ar em 40% e também chove. Em Cristalina, o tempo está mais fresco amanhã, fica entre 18 e 29 graus. E Santa Helena registra temperatura máxima de 32 graus, com possibilidade de pouca chuva. Sabe quantos ribites, que é aquele remédio que não deixa o motorista dormir, foram apreendidos só no norte do estado esse ano? 37 mil. De acordo com a PRF, a região norte tem sido a rota escolhida para passar a droga de Goiás para o Tocantins. Desde o primeiro dia deste ano, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu nas rodovias goianas mais de 37 mil comprimidos de anfetamina. A droga, também conhecida como rebite, é usada por motoristas na tentativa de afastar o sono. Só neste mês, em Goiás, foram 7 apreensões da droga, 6 delas no norte do estado. Nessa quarta-feira, em Porangatu, a PRF apreendeu mais de 1.500 comprimidos de rebite. Era por volta das 3 horas da manhã, quando policiais aqui do posto da PRF de Porangatu pararam um veículo de passeio. No momento da abordagem, o motorista ficou bastante apreensivo, o que reforçou aos policiais que tinha algo errado dentro do veículo. Procedendo ainda a essas fiscalizações um pouco mais profundas, a gente abriu o compartimento ali do motor, momento este que foi encontrada ali uma sacola com aproximadamente 1.500 comprimidos de anfetamina. O motorista ele foi detido, ele foi preso em flagrante e a esposa dele também foi conduzida, mas só qualificada como testemunha, porque ela também não sabia da presença dessa droga no compartimento do motor. Uma das apreensões recorde de 2020 foi essa, em Uruaçu, que tirou de circulação de uma só vez quase 2.000 comprimidos da droga. Essa outra ocorrência, também registrada durante 2020, foi em Jataí, no sudoeste de Goiás. O motorista desse outro caminhão teve o veículo revistado pela PRF de Rio Verde, também na região sudoeste. Os comprimidos apreendidos estavam armazenados dentro desse potinho, também dentro da cabine. A seguir, um motociclista foi flagrado aprontando todas na GO 556 entre Itaberaí e Ordália. Enquanto ele deu um mau exemplo, outro motociclista lá em Rio Verde conquistou a cidade pelo show de empatia. Ele passava pela rua de moto quando parou para resolver um problemão que estava acontecendo numa loja. Agora são 7 horas e 4 minutos, já a gente volta.
7h06, estamos de volta. Um homem foi preso em Planaltina apontado por funcionários de uma padaria como estelionatário. Ele teria se apresentado como fornecedor e veio com a conversa de que o dono da padaria estaria devendo um dinheiro para ele. Danilo Moreira está de volta para explicar para a gente. Danilo, ninguém caiu nessa conversa não, né? Pois é, Rosane, mas infelizmente teve gente que caiu sim, viu? Sabe como é que esse homem foi preso? Ele cometeu esse crime em um dia, foi embora e no outro dia passou em frente ao mesmo estabelecimento. Mas aí um funcionário acabou reconhecendo esse homem e chamou a polícia, viu? A gente tem imagens aí do circuito de segurança que mostram o momento em que esse homem comete esse tipo de crime aí. Ele chega bem vestido, uniformizado, vai até o funcionário da loja, diz que é um fornecedor e que o dono do estabelecimento está com uma dívida aí. Aí ele, com uma boa lábia, consegue até convencer o funcionário que realmente essa dívida existe e logo depois ele vai embora. De acordo com a polícia, na maioria das vezes aí ele levava dinheiro e até mesmo mercadorias. E foi dessa forma que ele fez diversas vítimas em Planaltina de Goiás, Formosa e em várias cidades satélites do Distrito Federal. No momento em que ele foi preso, a polícia pediu aí os documentos dele. Ele disse que os documentos estavam no carro. No momento em que ele foi buscar então esses documentos, ele aproveitou e tentou fugir, mas um policial saltou, pulou aí no carro e conseguiu evitar essa fuga. O policial acabou machucando a perna, mas esse homem foi preso e agora ele deve responder por furto, resistência e também por desobediência. Viu, Rosane? É com você. Que cara de pau, hein, Bruno? Gente, obrigada, viu? Agora olha essa história de consciência econômica e ambiental. Um bom exemplo de gentileza que vem lá de Rio Verde, no sudoeste do estado. Uma torneira que fica na porta de uma loja começou a vazar água durante a madrugada. E um homem que passava pela rua de moto parou para resolver o problema, preocupado com o desperdício de água. Era quase véspera de Natal, mas as imagens só se tornaram públicas agora, pelas redes sociais. Na madrugada do dia 23 para o dia 24, um jovem passou pela calçada de uma loja em Rio Verde, esbarrou numa torneira e começou um vazamento de água. 40 minutos depois, um homem em uma moto parou e tentou resolver o problema. Era o Arley. Ele estava passando na hora e viu o desperdício de água e não pensou duas vezes. A crise que tá, né, todo mundo, a dificuldade que tá para todo mundo, você entendeu? Foi aonde eu passei e deu a consciência, doeu, aí eu voltei para fechar, para tentar consertar também, né? Naquela hora na imagem que a gente vê o Arley agachando aqui, tentando conter o vazamento, ele já tinha passado pela rua de moto, viu todo aquele desperdício, ficou preocupado, foi até a casa dele, pegou uma torneira, estava justamente tentando encaixar. Aí quando ele não conseguiu, é que ele pensou em fechar o registro. A atitude do trabalhador rural em evitar o desperdício de água e ajudar quem ele nem conhece. Uma operação policial para assaltar um supermercado foi presa pela Polícia Civil. O grupo criminoso também é investigado por roubo de carros. Fuzil, submetralhadora e pistola, armamento pesado apreendido com a quadrilha presa em Goiânia. Foram presos 6 indivíduos com mandado de prisão, 2 em flagrante, há 2 indivíduos ainda foragidos, entre eles o líder do grupo. Segundo a Polícia Civil, no fim do ano passado, eles roubaram um carro usado para assaltar um supermercado. No assalto, os criminosos se passaram por policiais. Entraram no mercado que fica aqui em Goiânia usando coletes da Polícia Civil e procurando pelos donos do local. Invadiram o supermercado se passando como se fosse uma operação policial. Abordaram o dono do supermercado e obrigaram ele a abrir o cofre. Lá foi levado uma vultuosa, o que continha em espécie. Os coletes usados na ação foram apreendidos. A Polícia Civil segue investigando porque suspeita que o grupo tenha roubado outros carros para assaltar o comércio. A nossa imagem do dia é a irresponsabilidade de um motociclista. Gente, olha só essa imagem. O motociclista nagiu a 556 entre Itaberaí e Ordalha em uma roda só, sem capacete. Não pode, né, gente? A polícia de Itaberaí abordou esse outro homem. As motos foram apreendidas e eles assinaram um termo circunstanciado de ocorrência. Empinar moto é crime, infração gravíssima e suspensão imediata da CNH. Um absurdo que esse rapaz fez nessa moto, né? Não foi um bom exemplo, né, gente? Agora são 7h12, o Jornal Anhanguera vai ficando por aqui. Hoje a gente encerra com imagens da BR-040, já está aqui no fundo, região leste, né, da capital, lá em Lusiânia. Ó,
Um beijo e um cheiro para vocês. Só quero lembrar vocês, enquanto você vê a imagem aí, olha, bem movimentado o pessoal que está viajando. Cuidado, não esquece da proteção, do cuidado, proteção contra a Covid-19, tá bom, gente? Até amanhã.